Entre as muitas histórias da Bíblia que refletem a fidelidade divina, uma das mais cativantes é a da travessia do Mar Morto em direção à Terra Prometida sob o comando do profeta Elias e seu sucessor Eliseu, o episódio conhecido como a Despedida de Elias em 2 Reis 2. Era o fim de uma era de profecia marcada por milagres, confrontos e fé inabalável, e o início de um novo tempo em que Deus demonstraria que sua presença não depende de um homem, mas de um coração obediente. Essa narrativa, que aconteceu às margens do Rio Jordão, ecoa até hoje como um chamado para confiar nas promessas de Deus mesmo quando tudo parece incerto ou dolorosamente interrompido. O sol declinava sobre as colinas de Gilgal quando Elias chamou seu ajudante. Eliseu, o Senhor me enviou a Betel, fica aqui, disse o velho profeta, com voz serena, mas carregada de mistério. Eliseu, cujo nome significava Deus é salvação, sentiu o vento soprar contra o rosto. Apesar das palavras do mestre, ele não hesitou. Tão certo como o Senhor vive e como vive o Senhor, não o deixarei. Os dois seguiram pela estrada de terra, em silêncio, enquanto um grupo de profetas observava à distância, murmurando entre si: sabes que o teu mestre será levado hoje. Eliseu respondeu com um simples aceno e continuou caminhando. Dentro dele pulsava a convicção de que ainda tinha algo a aprender e de que Deus não havia terminado sua história. Chegando a Betel, as casas de pedra refletiam as últimas luzes do dia. A cidade, marcada por antigos altares e memórias de alianças, era agora apenas uma etapa no caminho. Elias novamente testou o coração do discípulo. O Senhor me envia a Jericó, fica aqui. Mas Eliseu, novamente firme, respondeu: não o deixarei. Era mais que teimosia. Era uma fidelidade moldada pelo amor e pela esperança de ver Deus agir. Eles seguiram, e em Jericó, novas vozes ecoaram: teu mestre será levado hoje. Eliseu respirou fundo: eu sei, calai-vos. Era um ato de fé e contenção, como quem resiste ao desespero, preferindo a confiança ao medo. O caminho até o Jordão era longo, ladeado por tamareiras e o som de pássaros noturnos. Quando chegaram à beira do rio, Elias parou. Não era apenas um limite geográfico, era o símbolo de uma travessia espiritual. O profeta enrolou seu manto, símbolo de autoridade e poder, e tocou as águas. O rio se abriu diante deles, formando uma passagem seca. Eliseu observava com os olhos marejados. O mesmo Deus que abrira o mar para Moisés e o Jordão para Josué, agora o fazia novamente. Caminharam em silêncio pelas margens expostas do rio, sentindo o vento frio que soprava do deserto. Do outro lado, enquanto o sol se ocultava, Elias se voltou para seu companheiro. Pede o que queres que eu te faça, antes que seja tomado de ti. Eliseu não hesitou. Peço porção dobrada do teu espírito sobre mim. O velho profeta, com um leve sorriso, respondeu: pediste coisa difícil, mas se me vires quando for tomado, assim será contigo. Ambos se entenderam num olhar. Nesse instante, o céu, que há pouco era vermelho e calmo, começou a se mover com uma força sobrenatural. Uma carruagem de fogo, puxada por cavalos flamejantes, desceu do alto. Ventos levantaram poeira e folhas secas. Eliseu ergueu a mão para proteger o rosto, e quando abriu novamente os olhos, Elias já não estava ali. Apenas o manto do profeta repousava no chão. Eliseu ajoelhou-se, lágrimas molhando o pó. Meu pai, carros de Israel e seus cavaleiros!" clamou com a voz embargada. O silêncio respondeu. Durante alguns minutos ele permaneceu ali, tentando compreender o peso da ausência e o peso do chamado. Finalmente, erguendo o manto caído, apertou-o contra o peito e voltou em direção ao Jordão. À sua frente as águas voltavam a correr, murmurando como que desafiando sua fé. Ele sabia o que fazer. Dando um passo à frente, firmou os pés na margem e, com o coração ainda trêmulo, clamou: onde está o Senhor, o Deus de Elias? Tocou as águas com o manto e novamente elas se abriram. O mesmo poder estava ali, e naquele momento Eliseu entendeu que Deus não o deixara órfão. Os discípulos dos profetas, que observavam de longe, ficaram atônitos. O espírito de Elias repousa sobre Eliseu. Exclamaram, correndo para se curvar diante dele. Não se tratava de adoração, mas de reconhecimento. O bastão da fé havia sido passado. E ao atravessar o rio, Eliseu não levava apenas o manto de seu mestre. Carregava a chama da presença divina, pronta para iluminar novos caminhos, curar os feridos e proclamar que o Deus de Israel continuava vivo. E agora? Perguntou um dos homens, ainda abalado.
Eliseu respirou fundo e respondeu: agora seguimos. O Senhor não mudou. Havia convicção absoluta em sua voz. O mesmo Deus que sustentara Elias na solidão, que o defendera nos montes e nas batalhas, era o mesmo que agora sustentaria Eliseu em sua jornada. O jovem profeta olhou ao redor. O mundo ainda era o mesmo, com desertos, injustiças e corações duros, mas dentro dele algo mudara, uma fé amadurecida, feita de obediência e coragem. A história da partida de Elias e da sucessão de Eliseu é, na verdade, uma mensagem sobre continuidade. Deus nunca deixa o seu povo sem direção. Elias precisava ir para que Eliseu descobrisse sua própria caminhada com o Senhor. O milagre no Jordão revelou não apenas poder, mas presença, a certeza de que quando Deus fecha um ciclo, já prepara um novo. Muitas vezes as águas diante de nós parecem imparáveis e frias. O presente parece incerto e nossos guias se vão. Mas é nas bordas desse desespero que o manto da fé cai em nossas mãos, convidando-nos a prosseguir. Na vida moderna, esse Jordão se manifesta de várias formas. No desemprego inesperado, na perda de alguém amado, em mudanças que assustam. Quantas vezes sentimos que o Mestre foi levado, que o apoio desapareceu, e no entanto o mesmo Deus que esteve com Elias e com Eliseu está conosco hoje. Ele ancora os corações e abre caminhos onde só havia incerteza. Quando ousamos tocar as águas com o pequeno manto que temos, nossa fé simples, nossas orações sinceras, o impossível se parte diante de nós. Deus não depende de um tempo, de um nome, nem de um cargo para agir. Ele trabalha através de corações que confiam e obedecem, ainda que tremam. Assim como Eliseu descobriu que a presença do Senhor atravessava gerações, cada um de nós é chamado a continuar a história da fé. E quando acreditamos, mesmo em meio à perda, tornamo-nos instrumentos da continuidade divina, mensageiros de esperança para outros. Hoje, talvez você esteja diante de seu próprio Jordão, uma travessia que exige coragem, fé e lembrança de que o Deus que operou no passado ainda está vivo. Erga o manto que Ele te deu, a fé, a palavra, a oração. Toque as águas e veja o poder de Deus agir. E se essa história falou ao seu coração, se fortaleceu sua esperança e reacendeu sua fé, curta e compartilhe com alguém que precisa saber que Deus continua abrindo caminhos no meio das águas.